Vamos continuando, né, com o nosso bate-papo, terapia. Eu falo continuando porque, como eu disse, né, eu não gosto de fazer vídeo longo, porque fica mais difícil, né, para as pessoas ouvirem, né. E esse meu trabalho, como eu falo, de A a Z, eu quero falar de tudo, trazer tudo aquilo para as pessoas, que possa ajudar as pessoas. Uma ou duas palavras que sejam em cada vídeo, que é alerta, que dá um alerta na pessoa, que ela pense, né, para pensar naquelas, pelo menos em duas palavras, né, que foi dita. Já é o suficiente para que acorde, que as pessoas acordem e comece a pensar e comece a reviver a sua vida. Mas eu gostaria também, antes de iniciar o nosso bate-papo, né, de continuar o nosso bate-papo, pedir que vocês compartilhem, que vocês curtam, né, que vocês comentem também. Para mim é muito bom o comentário de vocês, né, porque aí eu sei se eu preciso continuar assim, ou se eu devo mudar. Como é de A a Z, eu posso mudar, eu posso colocar outras coisas, né? Posso fazer o que eu quiser, desde que o que eu estou fazendo aqui é para ajudar a despertar a mente das pessoas, ajudar a despertar o sentimento das pessoas. Então, seja de que modo for, mas nós estamos aqui para conversar, bater um papo, esse papo gostoso que nos leve a solucionar os nossos problemas, né? A melhorar o nosso dia a dia. Se hoje eu estou assim, se eu ouvir, seguir essas palavras, aprender algo, porque eu posso mudar, se eu seguir esses conselhos que essa mulher está dando aqui, acho que eu posso mudar alguma coisa na minha vida. Então, gente, eu estou aqui para isso, é para ajudar. Então, se vocês estão ouvindo, né, comentem, compartilhem, né, entre no canal também, né, se inscreva no canal, que também é muito importante se inscrever, porque vocês vão receber todos os dias, né, os vídeos que eu gravo todos os dias, né. Então, todos os dias eu solto um vídeo, né, sempre batendo na mesma tecla. A nossa melhora, a nossa mudança, a nossa reforma, a nossa visão né, de coisas melhores, de como eu faço para viver melhor. É isso daí que eu venho trazer para vocês. Porque é isso que eu aprendi quando eu estava lá no fundo do poço. Quando eu estava lá no sofrimento, lá na dor, né? Foi isso que eu aprendi, ouvindo pessoas como eu estou fazendo, ouvindo pessoas, lendo livro de pessoas, né? De autocura, autoajuda. Então, foi isso tudo que eu fui fazendo, pegando uma palavrinha aqui, outra ali, fui colocando aqui, palavras dos médicos, né? Que eu vivia em médicos, que eu vivia doente, só doente, só doente, só doente, não saía de médico, né? Então, quando um falava uma coisa, eu guardava, não tem razão. Até que um dia um médico, né, um psiquiatra, gente, eu fiz tratamento com psiquiatra também, né? E ele disse, né, muda sua cabeça, porque a cabeça dos outros ninguém muda. Então é isso que eu quero, ajudar vocês a entender que o que o outro faz é do outro. Mas também nós devemos também evitar que o outro faça. Nós também não podemos contribuir para que o outro faça. Tá certo que nada justifica a minha ação não justifica porque o outro fez eu fazer. Mas mesmo assim, vamos evitar que o outro faça algo. Um exemplo, por exemplo, né, é um exemplo muito comum, muito fácil, né, de entender eu sou traída, então eu posso trair também. Porque a dor que eu senti, o outro vai sentir também. Não, não é isso. Não é por aí. A vida não é por aí. Não é fazendo o que o outro faz, como diz, um tipo de vingança, né? Dando a mesma dor pro outro. Não é assim. Quando a gente recebe um desajuste que você desequilibrou, é aquilo que eu disse, que eu venho falando muito, né? Em vídeos passados, até no último, eu falei, precisamos de Deus, gente. Precisamos colocar Deus na nossa vida, Deus no nosso dia a dia.
Deus em tudo, porque é Ele que vai ajudar. A hora que você leva uma dessa aí, uma pancadinha dessa, você, ô Senhor, doeu, está doendo. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor vai tirar isso, o Senhor vai resolver isso para mim. Converse com Deus, nós precisamos ter aquela, como se fala assim, amizade com Deus, né? Porque nós não temos ninguém melhor que Deus para termos aquela amizade, aquela confiança de chegarmos nele e falar. Foi como eu disse no vídeo passado. Não importa que nome você dê a essa força que te ajuda, essa força que te criou, essa força que te mantém aqui vivo, respirando, né? Essa energia que te ajuda em todas as horas. Não importa o nome que você dá a ela, seja Deus, seja outro nome, mas o importante é que existe essa energia, que existe essa força. O importante é acreditarmos e sabermos colocar essa força dentro em nós, para que ela entre e fique ali nos ajudando, trabalhando dentro de nós, trabalhando a nossa mente, trabalhando o nosso sentimento, para que nós não caímos tão pesado. Para que os nossos tombos, nossas rasteiras que levamos no nosso dia a dia, não seja tão pesado. Mesmo que seja pesado, se torne mais leve, né? Porque eu sei que quando eu falo muito, eu falo muito em Deus, porque como eu passei, como eu disse, né, que eu passei, que até eu falo, a nossa vida precisa de base, né? Nós precisamos ter base na nossa vida, base em tudo. Nós precisamos criar base na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos criar uma base forte, seja na criação dos nossos filhos, seja na família, seja no trabalho, seja tudo, nós temos que ter uma base forte. Porque às vezes você passa por uma situação, como no meu caso, né, quando eu passei, eu não tinha como aprender a formar essa base. Foi devagar, foi muito lento, o meu crescimento foi muito lento, foi muito devagar. Então eu sei que eu deixei às vezes de dar uma base mais sólida aos meus filhos. Eu tenho consciência disso, que eu deixei de dar uma base mais sólida para eles, porque o meu crescimento foi lento, o meu desenvolvimento foi muito lento, foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é aquilo que eu digo para vocês, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, hoje uma palavra, amanhã mais 2 palavras, e a gente vai. Mas mesmo assim, eu sei que o pouco que eu consegui foi bom, não foi ruim para eles, mas eu gostaria de ter, quando eu criei meus filhos, eu gostaria de ter a base que eu tenho hoje, para deixar para eles. Essa base que eu criei, essa base que eu criei para mim, essa base forte que eu consegui, essa base de harmonia, essa base de compreensão, essa base de amor, essa base de ter Deus na vida, Deus dentro de mim, Deus em todos os sentidos, do amor, da alegria, da felicidade, da harmonia. Eu gostaria de ter dado isso, mas no momento a minha base é fraca, mas a minha fé em Deus sempre foi muito grande, foi muito forte. Então eu sei que Deus deu tudo aquilo a eles que eu queria que eles recebessem, né? E hoje eu tenho, assim, 4 filhos maravilhosos, né? Adoro os meus filhos são tudo para mim. E são criados dentro da base do amor divino. Foram criados dentro da base do amor divino. Por menos que como eu acho que eu deveria ter feito mais, ter dado uma base mais sólida para eles, mas mesmo assim, eu tenho certeza que o que eu consegui colocar para eles não foi tão ruim, tão pouco, né? Assim, tão pouco assim, né? Que eles têm hoje uma base na vida, graças a Deus, né? Vivendo muito bem, né? Dentro das bênçãos divinas, dentro das graças de Deus, né? É isso que nós precisamos criar para nós
para que nós possamos passar para os nossos filhos, né, uma base, e eles têm essa base, né? É isso, gente. A vida é assim, você tem que buscar isso. No nosso dia a dia, a nossa luta é essa, a luta de busca, de entendimento, de crescimento e nunca deixar de ter Deus dentro de você. Pense nisso, gente. Vamos ter Deus dentro de nós para que nós possamos ter base para tudo em nossa vida. Uma base sólida em tudo em nossas vidas. Pense nisso.